Então aplauda Jesus bem forte. Dá glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Querido, sem demora, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 15. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. A partir do versículo 1. Diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Somente até aí. Fecha os teus olhos. Eleva o teu pensamento até a sala do trono neste momento. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, meu Deus, na tua presença. Nós levantamos um altar de adoração a ti, Senhor, e invocamos o teu Santo Espírito, ó Pai. Venha sobre este lugar, que o Espírito de sabedoria e revelação, conforme a tua palavra, venha sobre nós, e venha encher os nossos corações da tua santa e gloriosa presença. Nós repreendemos, ó Deus, tudo aquilo que não procede do Senhor, e leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Fica conosco, ó Deus. Trabalha no oculto, no escondido, nas mentes, nos intentos. E Deus, traga à existência, meu Deus, todos os planos e projetos que o Senhor tem para cada vida neste lugar e dos que nos assistem em casa, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se assentar no teu lugar. Abra o seu coração. Deixe o rio de Deus fluir na sua vida. Nós compreendemos, querido, que Deus ama cada um de nós. Amém? Que você possa sentir esse amor de Deus no seu coração. Que você se sinta amado. Sabe, querido, muitas vezes nós nos afastamos de determinadas pessoas porque nós achamos que nós não somos amados. Já aconteceu isso com você? Fulano de tal não gosta de mim não. Aí você começa a se afastar daquela pessoa. É natural. Sim ou não? É natural. Porque no normal a gente se aproxima de quem tem afinidade com a gente, de quem gosta da gente. A gente fala assim: eu não gosto de quem gosta de mim. Mas eu quero dizer para você, meu Deus, quero dizer para você, meu querido, nessa noite, que o Pai te ama. Ele ama você. Não se afaste dele. Porque às vezes vem a dúvida em nosso coração. Nos momentos ruins da nossa vida, nas
nas nossas fraquezas, nos nossos altos e baixos, a gente tem a naturalidade de achar que Deus se esqueceu de nós. Mas Ele não se esqueceu de você, em nenhum momento. A Bíblia nos diz assim: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho que amamenta, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, porque eu tenho você cravado na palma das minhas mãos. Então, querido, não duvide do amor de Deus, porque Ele já nos provou o seu amor. Porque a Bíblia nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que nós, sendo pecadores, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Porque se nós fôssemos justos, bonzinhos, aí sim teria uma justificativa para que Ele morresse, talvez por nós. Mas a Bíblia diz que nós, sendo pecadores, Ele morreu por nós. Ele deu sua vida, Ele abriu o caminho para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. E aí, esse texto que nós acabamos de ler, nos traz algumas peculiaridades, algumas particularidades, que eu queria que você entendesse nessa noite. A Bíblia diz lá no versículo 1: chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E isso escandalizava os religiosos da época, que eram os escribas, os fariseus, os saduceus. Por quê? Porque os pecadores iam até Jesus. Eles queriam ter acesso àquelas palavras, porque as palavras de Jesus chamavam a atenção mais dos pecadores do que dos pseudo-justos. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E então Jesus propôs uma parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Achando-a, põe-a sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 7: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora eu quero falar algo para você. O texto nos diz que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu pergunto para você nessa noite: tem alguém que não precisa se arrepender? Existe alguém no mundo que não precisa se arrepender? Não. A Bíblia diz que não existe um justo sequer na terra, e que a nossa justiça é como um trapo de imundície. Então, eu proponho a vocês a raciocinar comigo: se não existe um justo, o texto nos diz que ele deixa as 99 para procurar uma perdida, e o texto nos diz mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então a nossa peculiaridade nesse versículo é exatamente você compreender que Deus nos chama a todos ao arrependimento. Quando o texto diz que Ele deixa as 99, na verdade, Ele está à procura daqueles que se arrependem, porque não existe nenhum justo. Se Ele deixa as 99 pseudo-justas, ou seja, aparentemente justas, é por quê? Porque elas não querem se arrepender. Então o Senhor chama cada um de nós ao arrependimento. Não existe evangelho, querido, anote isso. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe, meu querido, céu se você não for uma vida nova, uma nova criatura.
Então eu estou aqui hoje para dizer para você que Ele te ama. Ele deu a vida por você. Ele deixou 99 pseudos justos para procurar você que está se arrependendo. Você que procura, às vezes você está perdido. Porque facilmente nós nos perdemos, querido, não se engane. Na nossa caminhada aqui nessa terra, a gente procura vários lugares para poder preencher o vazio. A gente procura em lugares para poder preencher aquilo que somente Deus pode preencher. E nós nos sentimos tristes, amargurados. E a nossa alma busca o Criador. Nós somos quase 8 bilhões, eu acho que já passou de 8 bilhões de pessoas na terra. Você pode ir em qualquer aldeia mais isolada do mundo, da civilização moderna, que lá eles vão ter um Deus. Lá eles vão ter alguém para adorar. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Ele soprou nas suas narinas fôlego de vida. Ele soprou o seu espírito. O original hebraico lá é nefesh, é fôlego, é sopro. Então isso que nos diferencia das demais criações de Deus. Então nós não somos qualquer, nós somos a menina dos olhos de Deus. A criação, o homem, é a menina dos olhos de Deus. E aí o que acontece? A criatura se distanciou do Criador. E nessa distância, ele não consegue mais sentir o seu amor, não consegue sentir mais o seu acalento. Mas o Senhor nos chama novamente para a sua presença. E é interessante porque esse texto de Lucas 15, se você for mais à frente, fala-nos da parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que tinha um homem muito poderoso e rico, que ele tinha 2 filhos. E um dos seus filhos um dia chega para ele e diz assim: Senhor, meu pai, me dá a minha parte da herança. E o texto nos diz que aquele pai, muito contristado, né, muito triste com aquilo que o seu filho havia pedido, mas mesmo assim o fez, entregou a herança para ele. E aquele filho, então ele partiu pelo mundo e desperdiçou. A Bíblia diz que ele desperdiçou todos os seus bens com as coisas deste mundo. Ele tinha muitos pseudo-amigos, até que o dia acabou tudo, porque um dia acaba. Pode não acabar o dinheiro, mas um dia aquela alegria passageira vai acabar. Você já não consegue, é por isso que as pessoas estão desesperadas no mundo. Eles não conseguem preencher, então eles vão querer achar uma forma de poder preencher. Então por isso que as pessoas se enveredam pelo caminho das drogas, porque querem preencher de um jeito ou de outro aquela necessidade que o Senhor colocou em cada um de nós, que só pode ser preenchida por Ele. E aí a Bíblia nos diz que aquele filho pródigo, um dia sem nada, ele estava num lugar distante da casa do seu pai. Ele estava cuidando de porcos. E a Bíblia diz que ele teve muita fome e que ele desejou comer a bolota dos porcos. Os irmãos conhecem essa história. E aquilo entristeceu muito ele, porque ele disse no seu coração: na casa do meu pai, até os empregados são melhores do que eu. Isso chama-se arrependimento. Na verdade, o arrependimento daquele filho pródigo não foi na hora que ele pensou na casa do meu pai. Ali foi a hora que a ficha dele caiu. Ali foi o momento da vida dele que infelizmente precisou perder tudo para poder cair a sua ficha. Assim muitos de nós é assim. Às vezes nós precisamos estar, talvez, num leito de um hospital, enfermo. Às vezes você perder seus bens por um mau negócio, perder o emprego, perder o seu sustento.
E aí cai a sua ficha. Eu quero dizer para você, não é necessário que isso aconteça com você, porque o Senhor está disponível ainda hoje para você. Deus está disponível para mim e para você. O amor de Deus, irmãos, é como o amor de um pai, mas um pai perfeito. Porque o texto nos diz que ele, caindo em si, ele disse: na casa do meu pai os empregados comem melhor, então eu vou voltar para a casa do meu pai. Ali nasce o arrependimento. Porque a palavra arrependimento no original grego é metanoia. Metanoia significa mudança de percurso. Eu estava indo em uma direção, e a metanoia, que significa arrependimento, é você mudar o caminho que você estava indo. Então, digamos que você estava indo para Porto Seguro, na Bahia. Aí você, na metade do caminho, você se arrepende e volta para Ipatinga. Isso é arrependimento. Você deixar aquele caminho que você estava trilhando e voltar para a casa do Pai. Esse que a Bíblia nos diz que Ele deixa as 99. Ele deixa aqueles que não necessitam dEle. Porque eu pergunto a você, tem alguém que não necessita de Deus? Mas tem pessoas que acham que não precisam. Tem pessoas que acham que não necessitam de Deus. Talvez não com a palavra, mas com as atitudes. Porque se você vai conversar com as pessoas, todo mundo diz: não, eu preciso de Deus. Mas as atitudes não condizem com aquilo que ela fala. Então essa noite é noite de você refletir, de nós refletirmos, que não há um justo sequer. Que todos, como o filho pródigo, precisam cair em si. Mas a boa notícia é que eu não preciso chegar no fundo do poço para cair em si. Porque quanto mais longe eu me distanciar de Deus, maior vai ser o caminho de volta. Maior vai ser o caminho de volta. E o caminho de volta, o texto não nos diz. O texto não nos relata do filho pródigo. Mas a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua e desperdiçou todos os seus bens. Eu acredito que o caminho de volta dele foi muito difícil. Sem recursos, porque quando você tem dinheiro, né, você vai para todo lugar, irmão. Mas digamos que você vai para uma terra longínqua, você vai para fora do Brasil, você faz uma viagem, e aí chegando lá você é assaltado, você perdeu o seu passaporte. Imagina só como que você vai fazer para voltar para o Brasil. Vai ser um caminho duro, sem dinheiro, sem nada, sem passaporte. Assim é a vida de muitas pessoas. Então nós precisamos cair em si e saber que existe um Deus bondoso que está pronto para nos receber. Ainda, porque a porta da graça vai se fechar, querido. Ela pode demorar aqui nessa terra, mas um dia a senha chega para qualquer um de nós. Um dia o Senhor vai nos chamar. Sim ou não? Tem alguém aqui que você conhece que tem mais de 100 anos? Raramente a pessoa vai passar de 100. Quando chega, a média de uma vida aqui no Brasil é entre 77 anos, né, Radacim? Nós pesquisamos hoje. 77 anos é a média do Brasil. Alguns vivem mais, mas não passa de 100, vamos colocar 100. Uns que passam é a minoria, 1% da população. Aí eu falo para você, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua eternidade? Então eu poderia aqui pregar tantas coisas bonitas, porque o Senhor me deu o dom de falar a palavra. Eu poderia falar de bênção, de prosperidade, que é bíblico. Eu poderia falar que Deus vai resolver os seus problemas, e resolve mesmo. Mas Ele não quer só resolver o seu problema, Ele quer resolver a sua eternidade. Ele quer carimbar o seu passaporte para a eternidade. Porque Ele está mais preocupado com a sua eternidade, porque isso aqui vai passar, irmão. Vai passar. Não se engane, vai passar. Então é o momento de nós refletirmos.
Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, a alegria nossa é diferente da alegria de Deus. A alegria de Deus é quando há arrependimento nessa terra. A Bíblia diz que há festa nos céus, os anjos se alegram e festejam no céu quando um pecador se arrepende. Então nessa noite, em nome de Jesus, vamos dar alegria para Deus. Porque esse mundo está cheio de coisas que tem só desagradado ao Senhor. E hoje pela manhã eu estava relatando. Esse ano foi a gente acha assim, né? Começou com a pandemia. Milhões de pessoas no mundo morreram. No Brasil, se não me falha a memória, 700 mil pessoas morreram na pandemia. E você conhece pelo menos 5 pessoas que morreram. No mínimo. Próximo, não é nem longe não. No mínimo você conheceu 5 pessoas aí que morreu na pandemia. Preto, branco, mulher, homem, rico, pobre, morre. É ou não é? Morreu. Passou a pandemia. Aí a gente fala assim, nossa Deus, agora a igreja vai ficar cheia, né? A igreja esvaziou depois da pandemia. Nós custamos, muitas pessoas não voltaram mais. Aí eu pergunto a você, Deus lá do céu, dá um sinal, dá um recado para o povo se voltar. Mas o povo não se volta. Aí a gente analisando o Brasil esse ano, né? Começou em Santa Catarina, vento destruindo o sul do Brasil, as tempestades, enchentes que nunca, o Amazonas lá no norte seco, o maior água, o maior aquífero de água potável do mundo, na verdade não é no Amazonas, é no Rio Grande do Sul. Mas o segundo é o Amazonas, a água potável do mundo está lá, está seco, está secando. Então o norte, que tem muita água, está secando, e o sul está sendo devastado, aí está chegando. Sexta-feira em São Paulo, vento de 150 km por hora. 150 km por hora. Irmãos, eu tenho 45 anos, não parece não, parece ter 35. Essa é para você rir, tá, irmão? Ri aí um pouquinho. Eu nunca vi isso no Brasil. Então assim, sul chegou no sudeste, está descendo. Aliás, está subindo, né? Está no sul, está subindo. Então eu pergunto a você, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vivemos num país abençoado por Deus, mas o cálice da ira de Deus uma hora chega, porque Deus quer arrependimento. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não existe justos, não há um justo sequer. Esse justo que Jesus está falando aqui, na verdade, são aqueles que não querem se arrepender. Porque ele estava falando de quem? Dos fariseus. Porque os fariseus estavam criticando Jesus, porque estava com os pecadores. Olha, se eu estou pregando para vocês todo dia e vocês não querem, eu vou para onde quer. E aí eles ficavam com raiva porque Jesus ficava conversando com os pecadores. E quantos que não se arrependeram? Então, irmãos, é tempo de você pensar. É tempo de você, como filho pródigo, se levantar e voltar para a casa do Pai. O caminho de volta para alguns vai ser difícil, mas quando o Senhor avistar você, o texto nos diz que o pai, quando avistou o filho pródigo, de longe o avistou, diz a Bíblia. Num passo que você der em direção a Deus, ele já vai avistar você e vai andar em sua direção. O texto nos diz que aquele pai correu ao encontro do filho e o abraçou, o beijou. Aquele pai ali simboliza Deus. Ele segurou nos seus braços e se alegrou. Se alegrou por um filho que estava perdido. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que ele chamou os seus servos e disse assim, ó:
troque as suas vestes. Isso é o que acontece com a gente. Ele estava todo sujo e o Senhor trocou as nossas vestes. O texto de Isaías, se não me falha a memória, capítulo 61, que o Senhor nos deu vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Então aquela tristeza de estar longe da casa do Pai vai ser tirada da sua vida. Então você vai ter alegria verdadeira do céu. É a primeira coisa que é restaurada na nossa vida quando a gente volta para a casa do Pai, é a alegria. Aquilo que as pessoas movem o mundo inteiro atrás. As pessoas correm o mundo, viram o mundo, se eu quero ser feliz na minha vida, é ou não é? Aí elas julgam assim, eu vou trocar de carro porque eu acho que eu vou ser mais feliz. Aí vai e troca o carro 1, 2, 3 vezes, cada vez melhor, e a alegria não vem. Ah, não, vou trocar de casa, ou vou comprar uma casa, que aí assim, quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Aí compra a casa, mas a tristeza continua lá. Ah, não, mas é quando eu mudar de emprego, ou quando eu mudar de negócio, aí sim, e eu tiver uma renda X, aí eu vou ser feliz. E aí acontece, mas a alegria não vem. Mas quando há um arrependimento, e o Pai nos abraça, aí sim aquela alegria que excede todo entendimento, aquele alívio, que só quem já passou por isso sabe, aquela paz, porque o mundo pode estar aflito, mas aquela paz que excede todo o entendimento está dentro de você. É isso que o Pai nos prometeu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, você também vai vencer. Então nessa noite, querido, assim como o filho pródigo, Deus vai restaurar a alegria na sua vida. A segunda coisa que o filho pródigo aconteceu foi o quê? Ele trouxe, traga-me um anel. O anel ele simboliza na Bíblia e nos antigos a identidade da pessoa. Quando os servos viam aquele jovem com um anel, eles sabiam que ele era um príncipe, eles sabiam que ele era filho do Senhor, então eles os honravam, eles os respeitavam, porque fala de identidade. Deus vai restaurar a identidade na sua vida. Quando as pessoas olharem para você e vão dizer, você é filho de Deus, você é filha de Deus, alegria, identidade serão restauradas na sua vida. E a Bíblia nos diz também que o pai ali mandou trazer, tragam-me, um cevado, um bezerro, e vamos festejar. Então Deus vai providenciar tudo aquilo que você necessita para que você seja feliz nessa terra. E eles entraram para dentro da casa do Pai. Então fala de intimidade. A intimidade com Deus gera alegria, gera identidade, gera vestes novas para você. Uma alegria que excede todo o entendimento, uma paz que excede todo o entendimento. E o Senhor vai fazer você, meu irmão, prosperar em todas as áreas da sua vida. Essa é a promessa de Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a promessa de Deus. A vida é abundante, não a vida de escassez. Porque o que nos faz abundantes, sabe o que é? É a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida é que nos faz abundantes. É a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. Provérbios 10, 22. Amém, querido? Eu queria convidar você a ficar de pé. Vamos orar neste momento. Hoje é noite de ceia do Senhor. E é noite de nós refletirmos. O céu está doido para entrar em festa. Os anjos de Deus estão torcendo para que haja festa hoje. É tempo de arrepender. A mensagem de Jesus na terra foi: arrependei-vos. Nós ouvimos tantas mensagens aí que muitos e muitos líderes, pastores falam para poder atrair multidões. Mas a mensagem de Jesus era: arrependei-vos.
porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus está chegando e você não pode ficar de fora. Feche os teus olhos, eu quero orar neste momento. Querido Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Pai, e sabemos que o Senhor conhece o coração de cada um dos Teus filhos aqui. Tu sabes aqueles que necessitam voltar, e Tu sabes aqueles que já estão voltando, e o Senhor corre ao seu encontro. Deus corre ao seu encontro nessa noite. Deus deseja abraçar você. Sinta o amor do Pai. Sinta a presença do Pai. Sinta a alegria dele restaurando todas as coisas na sua vida. Mas é necessário um passo em direção a Ele. Porque os 99 pseudo-justos, ele vai simplesmente virar as costas. Porque não precisam, aparentemente, julgam não necessitar de Cristo, de Deus. Mas não existe ninguém que não necessite dele. Então a verdade é que são poucos, de 99, de 100, uma só que se arrependeu. E que foi. Então aquele que se arrepende, o Senhor está à procura. João capítulo 4, versículo 23, e eis que eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quem que adora o Pai? Somente os remidos e os arrependidos de coração. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Que Deus possa abrir os olhos do seu entendimento. Que meu Pai, que o nosso Pai que está nos céus, olhe para você nessa noite e toca na sua mente. Toca no seu íntimo, no seu coração, despertando você, assim como o filho pródigo foi despertado, infelizmente lá na bolota dos porcos. Você não precisa chegar a esse nível, você não precisa ir ao fundo do poço. Venha enquanto é tempo, porque o Rei está voltando. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua vida. Que o Senhor possa transformar os seus pensamentos. E que a alegria única e verdadeira só vem de Deus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se crê, aplaude bem forte e dá glória a Deus.